Todos nós que somos colecionadores de Lego sabemos muita coisa sobre os sets, os temas, principalmente aqueles que são os nossos favoritos. Mas convenhamos que é impossível saber de tudo. E para te ajudar a saber mais, vamos dar uma olhada em 10 curiosidades sobre a Lego. Então, sejam bem-vindos de volta ao Espaço Nulo. Já encaixa o seu like aqui embaixo, que esse vídeo deu muito trabalho para fazer. Então esse é um jeito de você recompensar a gente pelo nosso esforço. E vamos começar. Você conhece Lego System? O termo começou a existir como um jeito de nomear o estilo de brincar que a Lego queria para a marca. No entanto, a palavra System só foi aparecer pela primeira vez em um set lá por volta de 1955, como a evolução do primeiro nome que a linha recebeu, Automatic Binding Bricks, que teve início em 1949. O nome passou por mais algumas alterações e evoluções, que eu não vou nem tentar pronunciar aqui, que elas são todas em dinamarquês, antes de chegar ao tradicional Lego System que a gente conhece hoje. Tanto que hoje, Lego System é um nome oficial e engloba praticamente todos os sets que foram lançados antes da implementação do nome. E bom, já que estamos falando de Lego System, sabia que foi dentro dessa linha que a Lego introduziu os primeiros bloquinhos de plásticos da Lego em 1949, quando ela ainda se chamava Automatic Binding Bricks. E essa inovação revolucionou literalmente a forma como a marca se apresentaria no mercado e ajudaria ela a se destacar das demais marcas de brinquedos existentes na época. Os bloquinhos básicos introduzidos em Lego System, como o icônico 2x4, são a base de praticamente todas as criações da Lego devido à sua simplicidade e versatilidade. Mas você sabia que antigamente ele era assim? Sem os tubinhos na parte de baixo? E levou alguns anos para que essas pecinhas da Lego chegassem ao formato que a gente conhece hoje, mais especificamente em 1958. E nessa época, eles não eram líderes de venda do catálogo da Lego. Na verdade, esse posto ia para um trator, introduzido na Lego em 1951. Isso aconteceu porque, na época, a Lego tinha uma concorrente bem forte. A primeira empresa que inventou e começou a trabalhar com os bloquinhos de plástico, a Kirin Craft. E foi só depois que eles começaram a ter aqueles tubinhos que deixavam eles mais estáveis que a Lego realmente começou a ganhar cada vez mais espaço no mercado. E você já conhece o Lego duplo, certo? Eles foram lançados em 1969 e continuam a existir até hoje. Mas antes disso, a Lego já tinha tentado produzir produtos para crianças em idade pré-escolar. E a primeira tentativa ocorreu bem no início da década de 50, mas sem dúvida uma das mais relevantes tentativas foi a que ficou conhecida como blocos Jumbo, pois eles foram amplamente aceitos no mercado americano e isso abriu uma porta enorme de vendas para a Lego. A produção desses blocos durou de 1964 a 71 e foram um enorme sucesso comercial, principalmente nos Estados Unidos. Pararam de ser fabricados e deram lugar para os conhecidos Lego duplo. E bom, até aqui vocês já viram bloquinhos gigantes, os primeiros bloquinhos de plástico, mas nada de veículos, certo? Ao menos com os bloquinhos que a gente conhece hoje. E bom, a razão disso é bem simples. As rodinhas da Lego só foram introduzidas em 1962. E a introdução das rodinhas, mais uma vez, fez com que a Lego evoluísse ainda mais e começasse a produzir novos sets, incluindo o que veio a ser um dos maiores sucessos da Lego, em 1964, que no caso foi esse trenzinho vermelho. E daí pra frente também a empresa não parou mais, já que só 2 anos depois lançaram os primeiros motores para os trens. E, parecido com as rodas, a primeira minifigure de Lego só foi existir lá em 1978, no tema Lego Space. E as primeiras minifigures já surgiram com aquele rostinho amigável clássico que a gente conhece hoje, que é basicamente 2 pontinhos pretos e um sorriso. E antes das minifigures, a Lego já tinha feito alguns bonequinhos. O primeiro foi esse daqui. Nada a ver com o que a gente conhece hoje, né? Mas na época que saiu, ele foi um sucesso estrondoso. E poucos anos depois, eles se aproximaram um pouco mais das minis que a gente conhece hoje. E aproveitando que a gente falou do rostinho das minis, esses rostinhos clássicos dos sorridentes da Lego foram padrão por muitos anos. E só no tema Lego Pirates que eles finalmente começaram a ficar mais diversificados, com expressões diferentes. E inclusive, o Capitão Barba Vermelha que a gente viu lá no último vídeo foi uma das primeiras minis a terem um rosto totalmente diferente com que a Lego já tinha lançado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre Lego Pirates, eu já gravei um vídeo contando 10 curiosidades sobre o tema e o link vai estar no card aqui em cima e na descrição para você poder dar uma conferida depois que esse vídeo acabar.
Hoje, as séries e filmes da LEGO são bem comuns e fazem um enorme sucesso entre os fãs dos temas, como por exemplo o LEGO Ninjago, que já tem mais de 10 temporadas. E nos anos mais recentes também tivemos alguns filmes que foram para o cinema, como LEGO Movie, LEGO Batman, entre outros. Mas antes disso, a LEGO já tinha lançado alguns produtos para home video, como o clássico LEGO Biônico, que chegou em DVD no ano de 2003. E como eu assistia esses filmes! Tá que eles não envelheceram tão bem assim, mas na época eles eram muito divertidos e era muito legal de ver. No entanto, a primeira animação que tivemos já com as minifigures foi o clássico e icônico LEGO The Adventures of Clutch Powers, lançado em 2010. E bom, depois disso a LEGO também não parou mais fazendo um monte de filme, série, dos mais diversos temas, incluindo curtas-metragens tanto para televisão quanto para o YouTube. E já que estamos falando de outras mídias, antes de LEGO The Skywalker Saga, LEGO Worlds e todos esses outros títulos da LEGO que a gente conhece, existia LEGO Island, o primeiro jogo que a LEGO fez, lançado em 1997. O jogo se passava em uma ilha fictícia e permitia que os jogadores explorassem e interagissem com os personagens da LEGO, completassem missões e até mesmo construíam suas próprias criações em LEGOs virtuais. E independente de você hoje achar o jogo bonito ou não, LEGO Island foi um marco importante para a marca, pois estabeleceu a base para os futuros jogos da LEGO, que se tornariam muito populares nas décadas seguintes. E agora se distanciando de tudo isso para falar de uma curiosidade que talvez algumas pessoas não conheçam. A LEGO existe desde 1932, e desde então ela é administrada pela família do fundador, Kirk Christensen. Eu espero muito estar falando o nome dele certo. E para ainda ser mais exato, 75% do grupo LEGO é administrado pela empresa de sua família, que atua em diferentes segmentos e investimentos. Enquanto os outros 25% pertencem à Fundação LEGO, responsável por diferentes projetos na área de desenvolvimento infantil e familiar. E galera, tem alguma curiosidade que ficou faltando nesse vídeo? Só deixar aqui na descrição. Se é novo por aqui, considere se inscrever no canal, valeu e até a próxima!